O papel do crítico, isso é uma coisa que eu não canso de dizer. O papel do crítico não é fazer você concordar ou discordar do que eu estou falando. É você parar para pensar na argumentação e aí sim você decidir se você vai prestar atenção naquilo ou você vai descartar completamente. Ô, Doni, a crítica, ela tem pouquíssimos mandamentos. A crítica é: presta atenção e pensa. Olá, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal multidisciplinar, conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Abracine, e Associação Brasileira de Críticos de Arte, a ABCA. Antes de mais nada, eu já vou pedir para que vocês façam aquele pacote completo, né? Se inscreverem no canal se forem novos por aqui, deixarem o seu joinha neste vídeo para que a gente vá domando aí o algoritmo, e também deixe o seu comentário, compartilhe muito, porque hoje nós temos aqui um Conversas Cruzadas muito especial. Como vocês sabem, eu como crítico de cinema, crítico de arte, gosto muito de discutir com colegas, com outros críticos e outras críticas a respeito desse universo, que é fazer crítica. Para que serve o crítico, né? A grande pergunta. E para conversar comigo hoje, eu tenho aqui uma pessoa muito especial que aceitou generosamente participar comigo aqui deste bate-papo. Ele que é um crítico basicamente de música, mas também no canal dele vocês vão encontrar aí comentários que ele faz sobre cinema, sobre cultura, né, em geral, sobre a indústria cultural. Ele que é uma pessoa polêmica, uma pessoa extremamente instigante de se ouvir, não é? E principalmente independente, é um espírito livre, não está atrelado aí com este clientelismo que é quase um câncer, aí o clientelismo fisiológico da crítica em suas várias facetas. É um grande prazer receber você aqui hoje, meu querido Regis Tadeu. Muito obrigado pela sua vinda ao Uma Teia de Ideias. Boa noite, Doni, tudo bem? Boa noite, pessoal que está assistindo o vídeo aí. Estamos aí para responder qualquer pergunta. Maravilha. Regis, antes da gente voltar lá para trás para conversar um pouco sobre toda essa formação, né, do escopo cultural que você traz desde lá da sua adolescência, que eu já vi você falar em várias entrevistas, como você descobriu a música, etc. Eu queria começar com uma rápida provocação aqui para a gente poder colocar, inclusive, alguns parâmetros aí desta vida de crítico que a gente tem, né? Você costuma dizer nos seus vídeos algo que eu concordo em gênero, número e grau a respeito dos fãs, né? Dos fãs, seja lá de uma obra cinematográfica, de um diretor, de um disco, de uma banda, enfim. Os fãs, eles são idiotas, né? Você sempre diz isso, né? Não seja um idiota, não seja um fã idiota. E concordo com isso, como eu disse, mas ao mesmo tempo eu penso num paradoxo que, inclusive, remete a gente a quando a gente está descobrindo, né, aquilo que dialoga com a gente em termos de arte, em termos de cultura e assim por diante. Quando nós somos adolescentes, né, saindo ali da infância, entrando na adolescência, que é descobrindo nossos ídolos. E para isso a gente precisa se tornar fã de alguma forma. Como é que é isso para você? O que você me diz a respeito disso? Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes as pessoas têm esse pensamento errôneo de fazer conexão entre adolescente e fanatismo. Não necessariamente isso. Porque a própria palavra fã, ela vem de fanático. Sim. E o fã, na acepção da palavra, é aquele indivíduo que não consegue enxergar no seu ídolo alguma falha. Tá. Tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Tudo que ele fala é perfeito. As suas associações, qualquer coisa. Esse é o fã. Porque a partir do momento em que você tem um ídolo, mas você reconhece que o seu ídolo pisou na bola, que seu ídolo gravou um disco que não é tão legal, ou falou uma bobagem, não sei o quê, você já não é mais um fã. Você é um admirador.
né? E Ótimo. eu, por exemplo, nunca fui fã de nada. Eu sempre admirei muita gente, mas assim, até o meu próprio senso crítico, ele de uma certa forma, e quem me conhece desde a minha infância sabe disso, cara, ele já foi burilado na infância. Uhum. Então, eu sempre digo o seguinte, que o fã é um idiota sem exceções. Tá. Mas o fã é aquela pessoa que Cega. não cega. Cega, você tá entendendo? Então, assim, o fã cego, o fã que é um cego, é um idiota. Maravilha. Puxando por aí já, fala pra gente então da sua descoberta, assim, né? Eu acho que assim como eu com o cinema e também com a música, porque eu cresci num ambiente absolutamente eclético, né? Quer dizer, meu pai, ele quando faleceu, ele deixou um espólio aí de mais ou menos 5, 6 mil vinis, assim, e obviamente eu cresci, né? Herdei isso, eu e minha irmã herdamos esse espólio, e nós crescemos ouvindo de Aracide Almeida cantando Noel Rosa a Pink Floyd. Meu pai tinha disso, ele não Eu fazia. espero muito que você e sua irmã não tenham se desfeito dessa coleção. Não, Torço muito. jamais, jamais, jamais. Tá tudo aqui. Metade tá aqui, metade ainda tá na casa da minha mãe por uma questão de espaço. Mas assim, e é de verdade mesmo. Eu tô inclusive olhando aqui um Noel Rosa com capa do Di Cavalcante, é uma capa super bonita, né? Aracide Almeida cantando os sucessos aí do Era uma Noel cantora Rosa. incrível. Incrível, subestimada. Infelizmente, Subestimada. a maioria das pessoas conhece a Araci como jurada de programa. Não. Como jurada, exato. Ninguém interpretou a obra de Noel Rosa de uma maneira tão brilhante quanto a Araci. Até, inclusive, pela própria ligação dos dois, né? Quer dizer, eles faziam parte ali daquela mesma geração de boêmios, né? Pois é. E ela jovenzinha, né? Muito jovenzinha ali Desde o nos começo. anos 30. Pois é. Então, e aí, assim, eu cresci num ambiente extremamente eclético em que não havia, assim, uma hierarquia. Isso é bom, isso é ruim, ou isso é muito ruim. Meu pai era realmente bastante eclético nesse sentido, né? Para você, como é que foi essa descoberta da música e o choque estético? Quando eu chamo de choque estético, é aquela coisa que você ouve algo pela primeira vez, ou vê um filme pela primeira vez, como aconteceu comigo quando eu vi o Gabinete do Dr. Caligari pela primeira vez, né, com 13 anos de idade, que é aquele momento em que você percebe que você perdeu a inocência, acabou, a partir dali é só ladeira abaixo. Como é que foi contigo? Rádio. O rádio, na minha infância, nos anos 60, era um veículo de disseminação musical impressionante. E minha saudosa mãe sempre me disse que eu tinha uma verdadeira, lá com os meus 5, 6 anos de idade, tinha uma verdadeira obsessão pela música Calhambeck, do Roberto Carlos. Do Roberto. Né? Tanto que, inclusive, quando tocava Calhambeck no rádio, eu parava de fazer o que eu estava fazendo e ficava no rádio meio que... Em transe. Quase, um transe quase autista, assim. E aí, quando acabava a música... Voltava. Conexão com o mundo voltava. Então, na verdade, o rádio, para mim, inclusive o rádio, na infância, nos anos 60, na adolescência, nos anos 70, ele teve uma importância fundamental. E quando nós estamos falando de rádio, nós estamos falando de rádio AM. Não havia FM ainda. E o rádio AM, na minha infância e adolescência, ele teve essa importância muito grande, até porque a programação era extremamente diversificada. Então, isso até reflete o fato de que hoje, por exemplo, eu posso ouvir um disco da Aracide Almeida e do Venom, black metal norueguês, com cruz invertida, com o mesmíssimo prazer. Com o mesmo prazer. Tá aí mesmo prazer. E isso, na verdade, é decorrente da pluralidade estilística do rádio. Você tinha algumas emissoras, por exemplo, em que no mesmo bloco você ouvia Gilberto Gil, Led Zeppelin, música sertaneja e, sei lá, qualquer outra coisa. Então era muito... Mas tá parecendo um domingo na casa quando eu morava com meus pais. Era um domingo, era isso. Né? Meu pai lasanha e um monte de música maluca. Então, na verdade, todo esse meu caráter
pluralista, vamos dizer assim, de gosto pessoal, de análise, do meu trabalho como crítico, ele vem exatamente dessa formação pelo rádio, que é fundamental. E que, na verdade, se perdeu hoje. Quer dizer, na verdade, não se perdeu tanto, porque hoje o rádio ele foi substituído pelo celular. Hoje, cada Sim. pessoa carrega o seu próprio rádio no celular. E esse talvez seja o problema, né? Porque. Mas a qualidade caiu, né? Quer dizer, você não Não, encontra mais hoje em a dia. qualidade caiu porque você não tem hoje o que o rádio sempre teve, mesmo que de uma maneira artificial, porque o rádio tinha muito jabá, mas o rádio ele funcionava como uma espécie de curadoria para você Tá. cobrir sons novos. Então, isso infelizmente se perdeu. Hoje a curadoria parece que é feita pelo algoritmo, né? Daí ele vai te empurrando aquilo que tá bombando, né? Que é uma coisa Exatamente. que você fala muito também nos seus vídeos, no seu próprio canal, em outras entrevistas, que parece que a gente chegou num ponto, assim, agora olhando com a visão do crítico, parece que a indústria cultural, principalmente na música, no cinema ainda não tanto, porque ainda existe uma diversidade, mas parece que na música eu tenho essa impressão de que a coisa ficou tão assim, pasteurizada, que na verdade você não tem mais parâmetro. Eu discordo de você no negócio do cinema. É mesmo? O cinema hoje está completamente dominado por essa ditadura de super-herói. Mas e aquele cinema que a gente vê, mesmo nos Estados Unidos, aí com Jane Campion, por exemplo? Mas, cara, essa vertente hoje. Eu lembro, por exemplo, nas décadas anteriores, o cinema ele tinha um alcance absurdo em vários mercados. Vamos falar em termos de mercado, em vários mercados. Então você tinha filmes, por exemplo, fora desse universo fantasioso que a gente tem hoje, de um sucesso imenso. Agora, o que acontece? O que a gente tem hoje, a gente tem ainda bolsões de resistência dentro da indústria cinematográfica, mas que são bolsões de resistência amplamente dependentes de um desempenho comercial. Sim. E o restante, velho, é Marvel e DC Comics. A franquia é um ponto chato total. Nessa história então, toda. Né? E o que é pior, cara, é um tipo de ditadura que cada vez mais desestimula o público a pensar. Verdade. Parece que a coisa é meio pronta já, né? Quer dizer, olha. Tudo são efeitos especiais. Você vai para o cinema, o público médio, né, o público medíocre, ele vai para o cinema pelo efeito especial, não vai pelo roteiro, não vai pela história. Embora saia no final do Vingadores o Ultimato chorando depois da destruição e tal. Mas esse choro, mas esse choro, ele é um reflexo do abobalhamento que existe hoje das pessoas. Porque, assim, é muito diferente, por exemplo, de você sair do cinema emocionado, às lágrimas, depois de assistir Cinema Paradiso, sim, do que você sair do cinema chorando porque o Thanos destruiu o universo. Ou, por exemplo... Esses dois extremos é o reflexo do emburrecimento do emburrecimento emocional que a gente tem hoje. Que é uma programática, né? Quer dizer, isso perpassa por tudo que a gente consome no dia a dia. A música, a TV, quer dizer, TV. Tudo, né? tudo. Ou seja, é um enfraquecimento, na verdade, quando eu falei pasteurização, talvez seja um bom termo, porque, na verdade, fica tudo empacotado dentro de uma coisa só, que a indústria cultural quer que você se comporte daquele determinado modo, porque isso está diretamente ligado, inclusive, com os próprios algoritmos aí, né? Quer dizer, o que você vai consumir, os inputs que vão chegar. O que você explica, por exemplo, o fato de uma série ridícula ter chegado a 9 filmes, que é o Velozes e Furiosos. 9 filmes. Tem outra franquia aí contemporânea ao Velozes e Furiosos, por exemplo, e eu particularmente gosto, pode ser até um guilty pleasure, né? Que é os Jogos Mortais. Mas eu gosto porque existe
Porque existe um discurso por trás de toda essa tortura e de todas as mortes, né? Você acha que os Jogos Mortais, por exemplo, Velozes e Furiosos, os Jogos Mortais, é tudo farinha do mesmo saco? Cara, Jogos Mortais, pra mim, é assistir essa bomba. Isso é um jogo, isso pra mim é um jogo mortal. Entendeu? Mas nem a concepção Não, do não. John Kramer, Não, 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 do não, não. super-homem do Não, Nietzsche. não, não, não. Isso pra mim é. Cara, isso É pra mim é um mesmo, bem. Ed? Você acha Pra que mim eu é um tô bem. querendo passar um pano pra uma franquia bosta? Não, não, não. Na verdade, você tem um tipo de interpretação. Não, e isso que é o legal da arte. Uhum. A arte genuína, ela exatamente permite diferentes interpretações. Da Sim. mesma forma como, por exemplo, você interpreta esse filme de uma forma e eu de outra, você pode ouvir uma música, por exemplo, interpretada de uma maneira completamente diferente da minha. Com certeza. Esse é o grande lance. Agora, o que é o mais legal, e aí exatamente a gente cai naquela coisa do papel do crítico, é argumentação. Boa, A boa. argumentação é tudo. O papel do crítico, isso é uma coisa que eu não canso de dizer. O papel do crítico não é fazer você concordar ou discordar do que eu estou falando. É você parar para pensar na argumentação e aí sim você decidir se você vai prestar atenção naquilo ou você vai descartar completamente. Que é muito interessante porque tem a ver com algo que eu sempre digo, por exemplo, aos meus alunos, quando eu dou cursos de crítica e tal, né? Se bem que crítica é uma coisa que eu acho que nem se ensina, assim, um beabá, né? Eu acho que a crítica, ela tá muito ligada com o repertório. A pessoa, ela precisa ter repertório, né? Quer dizer, ela precisa procurar Cara, referências, né? Doni, a crítica, ela tem pouquíssimos mandamentos. Eu concordo. A crítica é: presta atenção e pensa. E eu costumo dizer que o papel do crítico é justamente, talvez, fazer essa interface entre a obra e o espectador. Falar assim, olha, você está olhando para essa obra, você não está entendendo, mas vem cá, eu vou te esclarecer algumas coisas. E aí acho que vai na linha do que você falou, que depois você acata ou descarta aquilo que foi dito, mas você teve um mediador ali que está interpretando a obra para você de uma maneira, às vezes subjetiva, mas com elementos objetivos. Exatamente. Né? E não deixa de ser uma curadoria. Exato. Né? Você pode estar assistindo um filme. Você pode estar assistindo o filme e você pode estar com uma impressão dele e falar assim: olha, essa tua impressão que você tem a respeito desse filme, ela pode ser correta, mas tem algo por trás disso. Sim. Como, por exemplo, você está falando do negócio dos Jogos Mortais, você está entendendo? Exato. É claro que tem alguma coisa, tem aquela coisa nietzschiana. Nietzschiana, vamos dizer assim. Mas, assim, aquilo ali, bicho, tá escondido embaixo de muitas camadas. Muitas camadas de carne, de braço cortado, cabeça cortada. E aí o que acontece? Só que o público que vai não tá nem aí para isso, cara. O público vai ali. Fácil. Eles querem sangue. Que é normal. O público, cara, o público quer sangue. Inclusive, de quem é crítico. Pois é, verdade. As redes sociais viraram um palco onde as pessoas querem sangue. Exato. Onde as pessoas ficam o tempo inteiro instigando você a reagir a alguma coisa. Por quê? Porque a pessoa quer ter aquele voyeurismo de ficar observando gente brigando. Que é na verdade uma máxima, né? Mas é uma máxima que meio que guia, né? Quer dizer, a mente do fã, né? Quer dizer, não é nem sobre a obra, mas é sobre o embate, né? Sobre a briga, é sobre. Eu imagino que você deva receber rating o dia inteiro. A cada minuto. A cada segundo eu ia chutar, mas. E você sabe o que é o pior? Eu me divirto muito, cara. Quanto menor a sua capacidade de raciocínio, mais sangue você quer. Agora, com isso tudo, o que te motivou a cair na crítica? Porque você é dentista também, você é baterista também.
Fui dentista. Foi dentista, não pratica mais. Na verdade, assim, eu mantive as duas carreiras, como dentista e jornalista, durante muito tempo. É mesmo? Muito Conseguiu conciliar os dois ali. Consegui. Eu, na verdade, eu entrei no jornalismo por acidente em 1994. Pô, legal, conta pra gente essa história. Muito legal. E eu já era dentista. Tá. E eu só parei com a odontologia em 2006 porque eu não conseguia mais conciliar a agenda. Tá. Porque chegou num ponto que eu estava trabalhando só à noite em consultório, e que era o tempo que sobrava para mim, e chegou uma hora que antes que eu fizesse algo que eu sempre detestei na carreira odontológica, que era ligar para o paciente, desmarcar a consulta. Olha, não vou poder. Antes que isso acontecesse, eu falei, não, chegou o momento de parar. Mas, na verdade, eu fui parar no jornalismo por acidente. Porque eu namorava com uma garota na época e a melhor amiga dela era a namorada do dono de uma editora que fazia revistas com tablaturas, chamada Cover Guitarra. E aí... Comprei muito. Opa, obrigado pela audiência. E ali, chegou num determinado momento que ele queria alguém para fazer crítica de discos. Tá. E como eu já tinha muitos discos, a namorada dele comentou com a minha namorada, falou, pô, o Regis não quer escrever lá na coisa? E aí ele veio até mim, fez a proposta. Eu falei, olha, cara, eu nunca escrevi em lugar nenhum. Ele falou, não se preocupa com isso. Vai lá, escreve a tua opinião e a gente publica. E aí... Faz o copy desk ali depois, né? E assim aconteceu, e depois eu continuei fazendo isso, depois comecei, logo no número seguinte, comecei... tinha caído a matéria, tinha caído a tablatura de capa, não tinha o que colocar, nós estamos falando numa época que não tinha internet. Sim. E aí ele virou desesperado para mim, falei, meu Deus do céu, eu não tenho o que colocar na capa. Eu falei, se você quiser, eu conto a história do Metallica. Ele falou, você faz isso? Faço. Fui lá, escrevi, história do Metallica, foi publicado. Aí a revista começou a vender mais. E é bem na época que o Metallica estava naquela onda de mudar de estilo, né? Tava vindo o Load, né? Nós estamos falando em 1994. 94, aí, então estava na entre-safra aí do Black Album. Exatamente, com o Load. E aí, cara, depois eles começaram a gostar do trabalho, e aí no número seguinte já me botaram para entrevistar a banda. Olha que legal. Eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz aqui já foi uma pedreira total, né? Porque eu fui entrevistar entrevistei o Ian Nutsbury e o Billy Duff do The Cult. E os dois vieram para o Brasil brigados. Olha só. E eu entrevistando os dois na mesma sala, os dois brigados. Cara, e o climaço, né? Terrível. E os dois malas, os dois caras muito malas. Além de tudo isso, que eles eram um novato, os caras estavam brigados e você... E eram malas, naturalmente. Quer dizer, foi uma prova de fogo terrível, mas foi muito legal, que de uma certa forma forjou um pouco esse lance de eu estar num local e ter que driblar uma diversidade de pegar dois caras que estão brigados. E aí depois, aí foi bola de neve, aí eu virei repórter, aí eu virei editor da revista, depois eu virei editor das outras revistas, depois virei diretor de redação, bola de neve. Então o meu lance no jornalismo e na própria crítica foi uma bola de neve total. E totalmente ao acaso, né? Quer dizer. Total. Vamos chamar de acaso, né? Mas... não, assim, é uma sincronicidade, vai. Vamos o Carl Jung já dizia aí, vai. O Jung já dizia. Vamos botar um pouco de sincronicidade nessa coisa toda, porque afinal de contas você já tinha o apreço pelo consumo da música e pensava a respeito disso, né? Sem sombra de dúvida. E como é que surgiu a vida de jurado daí depois disso, né? Que é justamente fazer aquele papel que todo mundo fica cheio de dedos para fazer e você já entrou fazendo. Papel zero. Porque eu sou aqui. As pessoas, é engraçado que as pessoas elas acham que é personagem. Que é tipo, né? Que é personagem. Não é, né? Não é. Zero, dá para perceber. Na verdade, assim, eu virei jurado porque depois de eu ter um quadro no Super Pop,
onde eu quebrava os discos ruins ali. E não era nada de original, porque o Alfredo Borba já fazia isso, Flávio Cavalcante fazia vai isso. Vai pro forno ou não vai? Eu era pequenininho. E aí, na verdade, quando o Raul Gil, o saudoso e amigo José Messias, depois ele virou meu amigo pessoal, o José Messias chegou pro Raul Gil e falou assim, cara, eu não aguento mais fazer o papel de jurado mal, cara. Não é para mim isso. Ele fazia, ele criava uma persona. Ele criava a persona. Né? Assim como o Pedro de Lara também criava a persona. Assim como o Aracide Almeida. Nada daquilo. E aí o Raul Gil, um dia assistindo o Super Pop, ele viu lá eu quebrando disco, falando um monte de coisas. Ele falou, cara, ó o cara aí, meu. Ó o cara, é esse cara que eu quero no meu júri. Aí ele entrou em contato comigo. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu conversei com ele e com o Raulzinho, que é o diretor do programa, eu falei, peraí, ó, eu vou ter liberdade para eu falar o que eu quiser? Porque se for para fazer personagem, eu tô fora. E lá no Super Pop não era personagem. Você eu realmente. Tanto que, inclusive, eu quebrava os discos, mesmo que os discos eram ruins. Eu levava os discos. O que chegava lá nessa época de discos? Assim? Banda Eva, Lacraia, Eguinha Pocotó, Pagode, Xexelento, essas porcarias todas aí, velho. Tá. E aí eu fui pro júri e fiz o júri com duas pessoas incríveis que absolutamente não tinham nada a ver comigo. E por incrível que pareça, a gente se tornou amigo pessoal. José Messias e Marli Marley. Pô, só dois grandes mitos aí, né, da nossa cultura televisiva. Exato. E hoje, por exemplo, eu sou amigo pessoal do Raulzinho e do Raul Gil. Isso nunca te trouxe problema, essa sua visão áspera ali na lata e tal? Nunca te trouxe problema? Porque ela é uma opinião áspera, nunca em relação à pessoa, mas ao trabalho. É isso que você sempre disse, né, nas suas entrevistas. Você nunca teve problema em criticar o desempenho de um calouro porque você está fazendo isso. Você já falou isso, eu estou fazendo isso pelo bem da pessoa, porque vai que todo mundo vai falando sim. Assim como eu tenho vários amigos no meio artístico que eles não gostam do meu trabalho. Eu também não gosto do trabalho deles. A gente continua amigo do mesmo jeito. Não tem problema nenhum com isso. É outra instância, né? Mas as pessoas hoje misturam as coisas. A coisa mais importante quando você tem um trabalho crítico, a coisa mais importante, que você demora anos para conseguir, mas você pode perder em questão de minutos, é um negócio chamado credibilidade. Sim. Você demora anos para conseguir isso. Mas você pode perder... Pode destruir com uma sentença. Questão de minutos, exatamente. Com uma sentença, Não, é verdade. Enfim, daí você, de calouro, daí você resolve também se aventurar aí no YouTube, fazer o seu canal, que eu acho que deve ser de onde você recebe a maior parte dos hates aí, né? Porque... Não. O ódio é indiscriminado. Vem de qualquer lado. Qualquer um. Ele só não aparece para mim nas ruas. Nas ruas é o contrário, cara. É mesmo? Nas ruas é uma coisa incrível, cara. É um feedback incrível. E eu agora no Raul Gil, já de uns tempos para cá, eu faço o professor do banquinho, né? Tá. Cara, o carinho das crianças nas ruas, cara, é um negócio que para mim é uma surpresa, porque eu poderia almejar receber esse carinho por parte das crianças, cara. Que E a criançada adora. E é um feedback genuíno. A criança, quando não gosta... A criança não gosta. Não tem, inocente, né? Quer dizer, não tem aquele filtro. Mas o hater tá em todas as redes sociais, tá nos canais, e eu me divirto muito, cara. É sensacional, cara. Você sentir a pessoa bufando do outro lado. É um prazer sádico, né? Não é sádico, cara, mas assim, e também ele não é feito propositalmente para isso. Claro. Porque, na verdade, o que acontece, a gente chegou num ponto da civilização em que qualquer coisa que você faça,
qualquer coisa. Se você parar o seu carro, você tá andando de carro, e você vê uma velhinha de 80 anos tentando atravessar a rua, se você parar o seu carro para deixar essa velhinha atravessar, vai ter alguém atrás buzinando e chamando você de filho da puta. Então, meu amigo, se qualquer coisa que você faça, você vai desagradar alguém, então relaxa. Seja você mesmo. Já está desagradando só por existir, então vai que vai. Exato, você está entendendo. Não tem que estar dando... E quando o hater ele tá bufando do outro lado, a mãe acabou de trazer um quick de morango para ele, e ele tá lá, você não sabe nada, você tá criticando não sei quem, bababá, babá. Meu, cara, é sensacional, porque esse debilóide, ele saiu da zona de conforto dele. Que eu acho que é o papel da arte e da crítica, que é tirar você da sua zona de conforto, mas aí o espectador ele tem que ter também um certo senso de perceber que ele foi mexido de alguma forma e que isso não necessariamente é ruim. Né? Imagina que o telespectador vai ter esse senso, cara. Mas você acha que, no geral, seja telespectador... No geral, o telespectador hoje... O telespectador de qualquer coisa hoje, no geral, ele tem o cérebro do tamanho de uma pipoca. Como é que você vê isso? Você tem alguma expectativa de que isso possa mudar por meio do trabalho que a gente faz e que essa pessoa ela seja tocada de alguma maneira por uma opinião mais incisiva ou por uma obra mais estranha que de repente tire ela desse lugar de conforto, mas para o bem? Como é que você vê? Não, no geral, a coisa vai mudar. Vai mudar para pior. Muito pior. É o apocalipse. Muito pior. Muito pior. Mas eu, particularmente, eu me recuso a abaixar a cabeça. Eu me recuso a aceitar que a humanidade, a cada ano que passa, ela se torna mais burra. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, cara. Verdade. Quer dizer, é um retrocesso cultural. Olha o que aconteceu com o Brasil, cara. É um retrocesso cultural, mas cultural naquele sentido que o Freud fala de cultura, né? Quer dizer, de sociedade, de zeitgeist, de espírito de um tempo, né? A tendência nas próximas décadas, cara, é que a gente volte a viver em árvores, comendo carne crua. A gente vai voltar à era medieval, né? Que vai se perder completamente toda a referência de cultura. Nesse lugar, a gente ainda pode, pelo menos, resistir como críticos, falando para ouvidos moucos, como diria o poeta. Perfeito. Né? Para mim, não me interessa saber quantas pessoas serão tocadas por aquilo que eu falo, por aquilo que eu faço. Não me interessa a quantidade. Virando. E isso acontece o tempo inteiro. Graças a Deus. O pessoal falando assim. Há 2 anos atrás eu te detestava. Hoje eu entendo o que você falou e hoje eu penso diferente a respeito de um assunto tal. Cara, quando isso acontece... Isso é a melhor paga que existe, né? Meu trabalho está feito, cara. Então, assim, o prognóstico que eu faço é terrível. É terrível. E vou dizer, não é só Brasil, não, é mundial. Nós estamos vivendo um processo de emburrecimento. De retrocesso à barbárie. O emburrecimento coletivo leva ao retrocesso, o retrocesso leva à barbárie. Cara, só pra gente começar, infelizmente, encaminhar para o final aí, porque, porra, eu tô adorando o papo, tô adorando te ouvir, e toda essa conversa sobre crítico, de crítico para crítico, mas eu queria puxar ainda um pouco mais para o seu gosto pelo cinema, porque eu já vi você falar muito de obras muito interessantes. Aí outro dia você colocou um vídeo sobre o ET do Spielberg, com coisas muito bacanas, assim, de contextualização. Imagina, ET é um filme que particularmente eu sempre tive um pouco de
de má vontade com o filme. Quando ele saiu eu tinha 2 anos, eu nem me lembro, né? Quer dizer, depois assistindo não fazia muito minha cabeça. Eu acho que esse filme eu nem cheguei a ver inteiro, nas várias vezes que foi exibido na TV, mas eu acho muito interessante a forma como você faz essa pesquisa e traz questões que estão para além do filme em si. Lá você faz uma bela contextualização sobre a carreira do Spielberg e tal, né? Já vi você falando sobre o Kubrick também, em outras entrevistas, né? E como o Kubrick é um cara que ele pega a sua cabeça, ele chacoalha assim, e dá uns tapas para acorda, menino, né? Ó, isso aqui, o cinema serve para isso. O que você tem, assim, de arcabouço do cinema? O que você lembra de ter te tocado, de você ter sido altamente impactado, não só na sua fase formativa, mas até hoje? A gente falou aqui no começo que as franquias meio que mataram esse gosto pelo cinema mais abrangente, um cinema mais profundo. O que você me traz assim em relação aos seus diretores, aos seus filmes assim que te marcaram de alguma forma? Porque o Kubrick, por exemplo, eu imagino que pelo menos o Iluminado e Nascido para Matar você deva ter visto ali no momento em que saiu. Eu sou um pouco mais jovem, eu comecei a ver Kubrick já de olhos bem fechados, no cinema, tá? Não no VHS e Não, tal. eu vou bem além disso, na verdade, né? Porque como eu sou um cara, eu tenho 62 anos. Então, tudo isso que você falou, eu vi no momento do lançamento acontecer. Antes de qualquer coisa, antes de eu responder efetivamente a tua pergunta, é importante a gente frisar o seguinte: tudo é contextualização. Uhum. Então, sempre quando você vai abordar uma obra, ou um fato, ou o que quer que seja, é preciso que você leve em consideração a contextualização. Porque hoje a gente vem numa época que tem gente querendo cancelar coisas do passado, ignorando completamente a contextualização em que elas ocorreram, cara. Bom, e O Vento Levou é um exemplo disso há 3 anos. Tá? É gravíssimo isso. Porque não é e olha que do E o Vento Levou ainda retiraram muita citação que no livro é explícita ao racismo, a Ku Klux Klan, que não entrou no filme. Não entrou no livro. É como se você quisesse apagar a história. Não, cara. Não, você não vai apagar a história. E, principalmente, você não vai apagar o lado ruim da história. Certo? Então, é nesse sentido. Mas, por exemplo, todos esses diretores que você citou e todo esse cinema que você citou, eu presenciei em loco. Por exemplo, eu fui assistir no cinema 2001, Uma Odisseia do Espaço. Putz, que maravilha. No cinema. Então, ali, lançamento da semana, você tava lá. E você imagina você assistir 2001, Odisseia do Espaço no cinema, cara. Pois é. A experiência sensorial. Em película. Em película. E o quanto, e isso que é o mais legal, cara, e o quanto o filme despertou na gente, que era moleque, uma sensação de que era um misto de incompreensão com interpretação oculta, com o impacto visual, aquilo na cabeça. Cara, eu particularmente, eu demorei anos para entender a simbologia que está por trás do 2001, Odisseia do Espaço. E mesmo assim, cada vez que a gente assiste, dá para interpretar de novo. A cada vez que eu assisto, eu falo, não, peraí, isso aqui não é assim. E isso, você conversando com as pessoas que estão ao teu redor. Então, os filmes sempre, e eu tenho particularmente um apreço por isso, os filmes eles sempre precisam despertar esse tipo de coisa. É claro que eu não vou ficar aqui defendendo papo cabeça. Muito pelo contrário, porque eu, por exemplo, eu sou um cara que sou fã de Três Patetas e Irmãos Marx. Mas isso é impossível não ser fã. Então, assim, estava assistindo anteontem os Três Patetas no YouTube, maratona dos Três Patetas. Então assim, para mim, e é engraçado porque no cinema, especificamente falando, eu tenho essa diversidade, por exemplo, que eu tenho na música. Então eu posso assistir
tranquilamente Spartacus, posso assistir Blade Runner e posso assistir Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Com o mesmo prazer. Mas aí você citou 3 que não vale, né? São Não, maravilhosos. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que não adianta, assim como em outras áreas artísticas, você não pode ficar dentro de um cercadinho. Claro. Que é o que tem hoje. Mas eu só gosto de ver filme da Marvel. Ou do Christopher Nolan. Não. Todo mundo mete o pau no Christopher Nolan. Cara, eu acho ele um diretor incrível. Você gosta da filmografia dele? Adoro. Inclusive a trilogia do Batman? Mas o Christopher Nolan não sei o quê, bababá. Ok, bicho. Me oferece uma argumentação. Blá, 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 blá. Cara, desculpa, a sua argumentação é insuficiente para mim. Não me convenceu. Imagina. Mesmo, que nem, por exemplo, Tenet, que todo mundo meteu o pau. Cara, eu achei brilhante aquilo. Essa questão de brincar com a passagem do tempo, né? Não tem conexão. O cara subverte a lógica. Sim. Quer dizer, como se você estivesse vendo um filme em backwards, né? Ouvindo, procurando ali. Então, mas é muito mais do que isso. Você tá entendendo? É a mesma coisa quando, por exemplo, o filme anterior do Nolan. Peraí, cara, minha memória. Dunkirk é sensacional. Vamos voltar um pouquinho mais. Tem o cara, ele brinca com essa coisa da conexão. Interestelar, que ele Interestelar brinca bastante. É espetacular. Esse filme é nervoso. Então, e eu vi gente falando, isso aí não tem nexo. Como não tem nexo? Claro que tem nexo. E é engraçado que ele brinca também com essa coisa da mesma forma como ele subverteu os padrões de cronologia de tempo no Interestelar, e ele voltou a fazer isso no Tenet. Foi. Mas ele já fazia desde lá do Amnésia, né? Quer dizer, aquela coisa de contar o filme de trás para frente. O Amnésia para mim é um dos filmes mais incríveis de todos os tempos. É um filme que eu me lembro até hoje, que eu tinha 20 anos de idade, quer dizer, virada do milênio, o cinema estava se redescobrindo, passando para o digital. E você sai do cinema, mesmo. Você sai do cinema com aquela coisa, cara, eu preciso assistir isso de novo, porque assim... Então, eu vejo que as pessoas têm uma má vontade com o Nolan, as pessoas têm uma má vontade com o Tarantino, que para mim é um cineasta brilhante, um dos meus favoritos. O Tarantino tem algumas obras dele que eu particularmente acho que envelheceram um pouco mal, Kill Bill 1 e 2. Eu acho que envelheceram mal. Olha, completamente. Nossa, eu assisto... Não, é legal pra caralho, mas... As pessoas têm um body do Guy Ritchie, eu acho o Guy Ritchie espetacular. O Guy Ritchie é muito bom, né? O começo dele é muito bom. Esse Rei Arthur que ele fez aí, que é uma bobagem, é o típico filme pra sessão da tarde. É o seu guilty pleasure. Mas eu tenho muitos guilty pleasures. Eu imagino. Fala uns aqui pra gente, do cinema, da música, se quiser. Olha, eu detesto, eu não gosto de filme romântico. Mas, por exemplo, eu tenho um guilty pleasure. Um Lugar Chamado Notting Hill é um tremendo guilty pleasure. É um puta guilty pleasure. Porque eu acho o filme, ele tem uma coisa de romantismo, que eu normalmente não gosto dos outros filmes, mas eu não sei porquê. Eu falei, história bem contadinha, roteirinho enxuto, o casting perfeito, sabe? Direção sem inventar nada. Cara. Por exemplo, Um Lugar Chamado Notting Hill é guilty pleasure. Deixa eu pensar numa bobagem gigante. Cara, tem umas comédias, cara, que são tão ruins que elas são engraçadas, cara. Aquelas comédias dos anos 80 que a gente viu e reviu na sessão da tarde, tipo, Te Pego Lá Fora, Cara, Cadê o Carro? Isso é Você não gosta? Eu adoro, cara. Mas, por exemplo, os filmes dos irmãos Emmix. Bom, Aí é outro. Mas o Aperta o Cinto pelo Sumiu, o 1, o 2 é meio... Não, é legal. Você gosta do 2? Adoro. Cara, aquela série... Top Gang, que você falou aí agora, tirando o sarro. Top Gang 1 é espetacular.
É muito bom. O Corra que a Polícia Vem Aí. Ah, mas aí é... Porra... O convidado do filme morre no letreiro inicial. Exato, exato. Essa comédia pastelão que foi readaptada, né, nos anos 80. Então, mas a readaptação é bem ruim. Você tá falando... Não, os anos 80... Não, eu tô falando, o modelo do pastelão revisto nos anos 80 é muito bacana. Cara, aquela coisa de você tá vendo uma cena aqui na frente, só que o engraçado é o que tá acontecendo lá atrás, assim. Então você tem que estar esperto para isso. É muito Por exemplo, bacana. Eu tenho o Guilty Pleasure, que para mim é um dos filmes mais incríveis de todos os tempos, mas é Guilty Pleasure. O primeiro Predador. Puta, é muito bom. Comando para Matar, cara. Comando para Matar é sensacional. Melhor filme do Van Damme, O Grande Dragão Branco, na minha opinião. Van Damme, filmes, pô. Não, Van Damme, eu nunca fui muito lá fã do Van Damme. Não, eu também não, mas... Mas em compensação, eu nunca fui lá fã do Van Damme, mas o Predador 1 é brilhante, Não, é muito bom. A ideia em si é muito original para a época. O Vingador do Futuro, com o Schwarzenegger, não com o Colin Farrell. Não. Porque a versão com o Colin Farrell é a história levada a séria. O Schwarzenegger não, cara. O primeiro. É o Schwarzenegger, né, cara? O Schwarzenegger. Que é um péssimo ator. Sim. Mas ele é tão ruim. E sabe que é. Então, mas ele é tão ruim, mas tão ruim que é legal. Pois é, que Conan, os dois Conans. Puta, o primeiro Conan é maravilhoso. Mas aí é que tá, é que nem se a gente pegar na história dos filmes dos anos 50, 60, os filmes trash, Ed Wood, entendeu? São filmes tão horrorosos que você se diverte pra caramba quando você vê. A refilmagem, aquele Ed Wood que tem o Johnny Depp fazendo o papel... Que ele paga do Tim Burton, tristíssimo. Né? Tristíssimo. Pra mim é o único filme do Tim Burton que me interessa, assim, tirando Batman o Retorno. Eu não sou muito fã da filmografia do Tim Burton. Ou do Guilty Pleasure, o barbeiro lá o barbeiro... o Sweeney Todd. Sweeney Todd, porra. Também é bacana, né? E você gostou do Cavaleiro Sem Cabeça, que também já pegando carona aí, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça? Boa sessão da tarde. Boa sessão da tarde. Tem o Christopher Walken, né, cara? Christopher Walken é sensacional, né, cara? Mas, por exemplo, o Guy Ritchie, por exemplo, que é brilhante, os Jogos Trapaços, Dois Canos Fumegantes. Maravilhoso. Snatch. E o Snatch? Não, e a trilha dos dois filmes, né? Você tem Stone Rose, você tem Oasis, você tem Elástica, você tem... Porra, só a trilha sonora. Você tem uma ideia, eu gosto tanto dos filmes do Tarantino que eu gosto até do Jack Brown, que é o filme que é Então, Jack Brown, eu ainda... às vezes eu falo isso brincando com meus amigos e tal, que me falam, Doni, o que você acha do Tarantino e tal? No futuro, ainda vão dizer que o melhor filme de Tarantino foi Jack Brown, daqui 50 anos, sei lá, 50, 60 anos. Eu diria um pouquinho mais, mas ok. Pode ser que demore mais, né? Vai demorar um pouco mais. A gente não vai estar aqui para saber de qualquer maneira. Meu querido Regis, muito obrigado, cara. Eu ficaria aqui batendo bola com você sobre esses filmes maravilhosos e discos maravilhosos a tarde inteira, mas acho que nós tivemos um papo muito interessante aqui sobre ser crítico e aplicando a crítica, né? Quando a gente debate aqui as diferenças de pensamento, a gente também está exercitando o ato de se fazer crítica, não é? Viver é um ato crítico. Viver é um ato crítico e político, né? E a arte também é um ato político. Toda obra de arte, por mais ingênua que ela pareça, tem um contexto político por trás. Político no sentido lato, né? Quer dizer, é o diálogo e o embate. Posicionamento, exatamente. Muito obrigado pela sua vinda. É uma alegria para a gente contar com você aqui no canal Uma Teia de Ideias. Valeu. Eu repito o que eu disse no começo, depois dessa lenda presente aqui conosco, que se inscrevam aqui no canal, se já não estão inscritos, deixem o seu joinha, façam todo aquele pacote completo para ajudar a gente a crescer o canal aqui e continuar trazendo pessoas tão importantes quanto o Regis Tadeu. Muito obrigado, Regis, muito obrigado, gente. Até a próxima. Leiam livros. Leiam livros, vejam filmes, ouçam bons discos. É isso aí.
E Tchau, vão amigo, a até mais. boas exposições. Perfeito. Tchau. Maravilha. Muito obrigado. Tchau, Valeu. tchau.